Exame de 2006, primeira fase. Esta é a questão número 1 da escolha múltipla. É então uma pergunta de funções, onde nos é apresentado um referencial com duas funções, a função f e a função g. Temos aqui alguma informação sobre essas funções. Diz, por exemplo, que elas são contínuas em R, as duas são contínuas. Nenhum dos gráficos interseta o eixo OX. Portanto, nenhum dos gráficos passa aqui neste eixo horizontal do x. Os gráficos de G e F intersetam o eixo OY aqui nestes pontos. Portanto, estamos a falar aqui destes pontos. Apenas uma das equações seguintes é impossível. Qual delas? Portanto, qual destas equações é impossível? Vamos então aqui ver como é que podemos pegar nisto. E então reparem aqui numa coisa. Eu vou começar aqui pela equação A. E portanto, o que é que eu vou reparar aqui? Repare, isto é daquelas coisas que às vezes os alunos podem dizer assim, então mas como é que eu me ia lembrar disso? Bom, e o que eu posso dizer é, tem que lembrar, não é? Tem que lembrar, e o que é que faz lembrar na hora? É a prática. Praticando exercícios, vendo, porque o que vai, por exemplo, ver logo que a equação A é verdadeira porque é impossível, não é? É uma coisa muito simples, muito simples, portanto, o aluno tem é que estar sensibilizado e lembrar-se, inspirado, digamos, tem que estar inspirado naquele momento e lembrar-se disto, não é? Como é que se adquire essa inspiração? Bom, uns terão mais que outros, não é? Mas eu diria que a prática, fazendo, exames nacionais, vai-se adquirindo toda esta sensibilidade, ok? Que é, neste caso, ver o seguinte, a função f e a função g estão as duas acima do eixo do x, não é? Estão as duas acima do eixo do x. Nenhuma delas está abaixo, nem pode passar, porque elas são contínuas e nunca intersetam o eixo do x. Portanto, estão sempre da parte de cima do eixo do x, as duas funções. Logo, as duas funções são positivas. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos olhar para esta equação de uma forma assim, portanto, sem estar a querer fazer muitos cálculos. Só ver assim, a função f tem sempre valores positivos, nunca é negativo nem zero. A função g tem sempre valores positivos. Uma coisa positiva mais uma coisa positiva tem mesmo que dar uma coisa positiva. Não pode dar zero sequer. Não pode dar zero nem negativo, não é? Portanto, uma situação que é sempre positiva mais outra positiva não pode ser zero. É sempre diferente de zero. Logo, esta equação que aqui está é impossível. É impossível, ok? E como é impossível, esta é a resposta certa porque nós estamos à procura de uma equação impossível. E portanto aqui o problema estava resolvido. Agora, para praticar este tipo de análise e assim, eu vou apenas fazer a B, C e a D para dar mais essa experiência. Então, como é que poderíamos analisar aqui a B? f de x menos g de x é igual a zero em algum momento? Será que f de x menos g de x em algum x do domínio será zero? Bom, a diferença de duas coisas dá zero quando essas coisas forem iguais, não é? Reparem, o próprio conceito de diferença diz-nos isso. A diferença de duas coisas dá zero se essas coisas são iguais. Mas também poderíamos, nesta equação, passar, por exemplo, este menos g de x para o outro membro e ficamos notoriamente aqui com uma igualdade das duas funções, não é? Ou seja, ter esta equação é equivalente a ter esta. f de x igual a de x em algum ponto. É aqui, reparem, tem aqui um ponto onde elas se cruzam. Logo, é possível. Há aqui um x negativo que faz com que o valor da função seja igual para as duas, para o f e para o g, não é? Aqui o f de x será igual ao g de x. E, portanto, esta equação é possível. Esta aqui, a C, f de x vezes g de x será igual a 1 em algum momento? Bom, aqui podíamos testar então os pontos que nos dão. Reparem, se nós fizermos o f de 0 vezes o g de 0, será que vai dar 1? Quanto é que é o f de 0? O f de 0 é 2. E o g de 0 é 0,5. Irá dar 1. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 igual a 1. Ok, então encontramos um x do domínio, que é o x igual a 0, que faz com que isto seja verdade, logo já é possível. Ok? Aqui a D pode ser colocada na mesma situação que a B. Reparem, da mesma maneira que fiz a interpretação ali da diferença, posso fazer aqui a interpretação do quociente. Quando é que o quociente de duas coisas dá 1? Quando essas coisas forem iguais, não é? Com efeito, reparem, este g de x está aqui a dividir, pode passar para outro membro a multiplicar, não é? G de x vezes 1 dá g de x. Ou seja, estas equações também serão equivalentes. Para g de x diferente de 0, mas o g de x é sempre diferente de 0. E, portanto, quando é que elas são iguais? Neste ponto são iguais, logo, esta equação também é possível. Portanto, resposta certa, A. E ficamos assim com a questão resolvida. Ok? Então, até uma próxima.